Bom, então, esse é o módulo Medicina Interna na Pandemia, como tornar uma atividade prática em virtual. E, na verdade, a gente vai fazer hoje a resposta aos casos de anemia. O primeiro caso, ele é relativamente simples, né? É uma mulher de 48 anos multípara, que vem à consulta com palidez e cansaço. De 4 meses para cá, ela relata o nascimento do seu sexto filho. Ela tem um hematócrito de 34, um VCM de 73, sem aumento de reticulócitos. Então, a primeira coisa que a gente já percebe quando começa a discutir anemia é que aparecem dados que até então a gente não havia conversado, que é esse de VCM e reticulócitos, e também o dado de um hematócrito de 34. Né? Só isso já seria suficiente para justificar a gente fazer esse seminário e poder discutir com um pouquinho mais de calma, porque vocês não têm condições de acompanhar a discussão dos casos, né? Quando a gente está discutindo um caso para ver condutas ou para ver diagnóstico, uma parte muito importante de entender o que está acontecendo com o paciente é exatamente ver qual o mecanismo, né? Anemia não é um diagnóstico em si, tem sempre que mecanismo, a que ela está associado, aqui que está associada, e não teria como entrar numa equipe de medicina interna sem estar a par desses itens aqui, né? Então, o que vocês me comentariam em relação a esse caso? Assim, a primeira coisa eu sei que está absurdo porque faltam dados, né? A gente não está botando a revisão de sistemas, não há dados do exame físico, ele realmente está curtinho para a gente poder explorar, na verdade, didaticamente. O que vocês me comentam sobre esse caso? Essa aula é toda interativa, então eu preciso realmente da participação de vocês. Posso falar então? Pois não. Então, primeiramente, né, ela apresenta uma redução do hematócrito, um valor Isso, inferior a 37, 36, né, que seria o normal. isso. Aham, E na sequência também informa que ela apresenta uma redução no volume corpuscular médio para um valor inferior a 80, o que indica provavelmente uma anemia microcítica, né? Como aham, ela não tem aumento de reticulócitos, aham, isso pode indicar que a medula óssea ela não está sendo capaz de responder com a produção de novas células sanguíneas. aham, Então, como ela teve muitas gestações, o que eu pensei assim foi que ela teve um aumento ela teve um aumento da necessidade de ferro, né? Então, ela consumiu muito as gestações dela reduziram os estoques de ferro, né, da gestante, aham, porque durante esse período há um aumento na demanda do ferro. aham. Então, provavelmente ela tem algum quadro de anemia ferropriva. Foi o que eu pensei. Alguém quer fazer? Quem falou? Eu não enxergo vocês. Aham. É o Guilherme, professor. Guilherme. É, essa eu acho que é uma das poucas situações, assim, vocês viram que legal, de repente a gente diz, anemia, agora não, agora eu consigo perceber, primeiro, 34 de hematócrito, às vezes 36, 37, pode ser hemodiluição, né? Vocês vão ver muito isso, um paciente que interna ligeiramente desidratado e vai ser super hidratado e parece que ele anemiou profundamente no dia seguinte, né? 34 para uma mulher na maior parte das vezes, já representa anemia, que a gente não está dando o valor da hemoglobina, né, hemoglobina menor que 12. Há uma diferença entre homens e mulheres, né, vocês sabem disso, a produção de testosterona é um estimulante da medula, então os homens costumam ter, o valor de referência nos homens é maior,
Por conta disso, as mulheres têm perda menstrual, né, regularmente até a menopausa, e, em geral, as mulheres depois da menopausa têm um acréscimo nos seus valores históricos, né. Isso que o Guilherme falou está perfeito, assim, ela tem microcitose e não tem aumento de reticulócitos, né. O tamanho da hemácia vai ser determinado pelo teor de hemoglobina corpuscular, né, que é fundamentalmente dependente do ferro, né, fundamentalmente dependente do ferro. Então, na medida que o estoque de ferro vai diminuindo, ou que a medula não consegue aproveitá-lo, existe isso também. Há, há uma apresentação inicial na qual eu tenho hipocromia. As hemácias ainda têm um tamanho normal, mas elas são mais pálidas, né? E com a evolução, na medida que o organismo vai precisando usar todo o estoque de ferro, e que é relativamente constante, é parte para microcitose, as hemácias ficam menores, né? Esse dado é legal, assim, conhecer o tamanho da hemácia, porque permite a gente inferir, do ponto de vista de raciocínio probabilístico, nos mecanismos aí associados, né? Na maior parte das vezes, um adulto que tenha uma anemia microcítica sem resposta reticulocitária, na imensa maioria das vezes, mas não exclusivamente, vai ter por trás uma deficiência de ferro, tá? E uma deficiência de ferro num adulto é praticamente obrigatório investigar perdas. Nesse nosso caso, ela vem dividindo o seu estoque de ferro a cada gestação. Então, ela consome, divide com o bebê, né? Em geral, para repor o estoque, vai levar de 6 a 12 meses, mas ela teve 6 filhos. Então, a gente presume que a cada perda ao longo dos 9 meses, e mais no puerpério, e mais no período de amamentação, quando ela para de dividir e começa a repor seu estoque, vem uma nova gestação, né? E essa é praticamente uma das únicas situações na qual a gente poderia até a probabilidade pré-teste, a probabilidade clínica é tão alta para que isso seja uma anemia ferropriva associada à gestação, que ela poderia ser tratada direto sem ser investigada. Na maior parte das vezes, num adulto com indícios de uma anemia ferropriva, a gente tem que ver onde está havendo a perda, né? Se está havendo a perda. Então, aqui na nossa lista de problemas, então, ela é uma mulher multípara e ela tem palidez e cansaço, e tem uma anemia microcítica, sem resposta reticulocitária. Vocês entenderam direitinho o que é esse sem resposta reticulocitária? O que são os reticulócitos? Seriam essas, os precursores das hemácias, da medula óssea. Exatamente. A gente gosta de fazer uma analogia que é super boa para entender que os reticulócitos são vocês. Crachá amarelo é reticulócito, né? Tem toda uma série a partir da célula-mãe pluripotente ali de diferenciação da série vermelha, e aqui é importante, assim, a série vermelha é a única que é dependente do ferro, né? Os leucócitos e as plaquetas não precisam do ferro, mas existe formas inacabadas, né? Os antecedentes de uma hemácia prontinha para ser largada fora do sistema retículo endotelial, para ser largado fora da medula e ir para os tecidos e carregar o ferro, carregar o oxigênio e liberar o oxigênio tecidual.
Quando não está prontinho, aqueles que estão escondidos na medula óssea, mas que podem ser liberados frente a uma situação de estresse, um sangramento, uma facada, uma queda abrupta por hemólise, ou né, em situações em que eu tenho relativamente agudo, vão ser largados na circulação os crachás amarelos. Eles ainda não estão prontinhos, né? Os reticulócitos, eles duram menos, uma hemácia normal dura na circulação 90 a 120 dias, e depois ela é destruída e volta para o fígado, para o baço, para a medula, e seus elementos vão ser reaproveitados naquele circuito, né, das formas anteriores, do eritroblasto, que precede a formação da proeritroblasto, e eritroblasto que precede a formação da hemácia, que são os crachás amarelos, né? Numa perda aguda, a medula normal libera os eritroblastos para a circulação, numa situação aguda de estresse. Mas, se a causa é crônica, se eu estou tendo perda crônica, eu estou tendo sangramento repetido ou sangramento microscópico, né? Fundamentalmente sangramento, perda, ou aqui, dividindo o estoque com os bebês e com as múltiplas gestações, né, com aumento da necessidade para formar mais hemácias, não há mais a possibilidade de ter uma resposta aguda, porque isso já foi gasto, né? Entenderam direitinho esse conceito do reticulócito? Ele é fundamental, assim, porque a partir de agora, quando alguém diz, esse paciente baixou, ele tem uma anemia, eu já não aceito mais, ele baixou, ele tem uma anemia. Como é que é essa anemia, né? Qual é o volume corpuscular médio, tem ou não resposta reticulocitária? Uma resposta reticulocitária significa que eu tenho uma medula normal que responde a essa necessidade de ter mais elementos para carregar oxigênio tecidual, e que eu tenho B12 e que eu tenho folato, né? Esse, então, seria o nosso caso, né? Então, uma mulher multípara de 48 anos, sem resposta reticulocitária e microcítica. Isso seria, provavelmente, como o Guilherme falou, uma anemia ferropriva, né? Das causas de anemia, vocês me interrompam, é bem complicado assim enxergar. Das causas de anemia ferropriva, a mais comum, de longe, primeiro, a anemia ferropriva é a anemia mais comum. Então, se eu tenho que descobrir por que alguém está anemiado e eu não sei nada a respeito de anemia, eu posso chutar que é ferropriva, eu já tenho 80% de chance de acertar só por uma questão probabilística. Ela é a mais comum, né? Ela pode ser por falta do aporte de ferro, né? A gente vai ver isso nas situações de desnutrição grave. Num adulto, em geral, eu ter uma anemia ferropriva por desnutrição grave, também leva em conta a absorção do ferro ao longo do tempo. O estoque do ferro é bem constante, mas na infância, assim, a gente vê, a causa mais comum de anemia ferropriva é desnutrição, né, ausência de não se chega a formar. Num adulto, a gente vai estar lidando ou com uma absorção, ou com perda sanguínea, né? Então, eu tenho doença inflamatória intestinal, doença celíaca, gastrectomia, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, ou eu tenho perdas, né? Alguém que tem menstruações muito intensas, ou que está menstruando mais seguido, né? Com os distúrbios associados a isso. Verminose como causa isolada num adulto tem que ser lembrado, mas não é uma questão comum. Dos achados clínicos, é uma coisa importante, assim, a gente viu ali palidez e cansaço. Eu vou ter mais manifestação clínica quanto mais rápida foi a instalação de uma síndrome anêmica,
né? Alguém que tem uma facada, que tem uma hemorragia aguda, não vai ter microcitose, não vai ter ferro baixo, vai ter queda de hematócrito e hemoglobina com aumento de reticulócitos, mas vai ser uma anemia normocítica, né? Com muito sintoma. Já essas, como a da nossa paciente, com inúmeras gestações, instalação lenta, o que vai acontecendo é que as respostas adaptativas do organismo vão sendo lançadas, né, vai se botando um estado mais de alto débito, eu tenho retenção de sal e água para manter o intravascular, eu tenho um drive adrenérgico aumentado, então os pacientes têm mais força contrátil do ventrículo, têm mais taquicardia, vão ter uma pressão de pulso aumentado, eles ficam num estado de alto débito para manter basicamente a chegada tecidual de oxigênio. Então, a anemia tem muito sintoma, a não ser aqueles parecidos com insuficiência cardíaca, eu tenho cansaço aos esforços, é o clássico da síndrome anêmica, eu canso fácil, né? E como qualquer situação de dispneia, a gente vai caracterizar que grau, né? Classe 1, classe 2, classe 3 até classe 4. Quanto mais lenta a instalação da anemia, menos sintomas. Então, os sintomas gerais de anemia são fundamentalmente, da síndrome anêmica, são fundamentalmente cansaço. Numa anemia aguda, hipotensão postural. Hipotensão postural sempre tem que ser investigado, né? Existe em colher, existe a estomatite angular, e é quase que obrigatório a gente avaliar o trato digestivo, uh, através de endoscopia e colono, né? Então tem que pensar na absorção, perda, sangramento para quem está chegando agora. Mas num adulto, na maior parte das vezes, a gente vai ter que avaliar o trato digestivo. E isso é fundamentalmente com endoscopia e colono, né? Essas unhas em colher é uma manifestação de uma anemia de instalação lenta, a gente vê mais na ferropriva, assim como aquela estomatite angular, os pacientes que têm uma fissurinha nos cantos da boca, tá? Bom, como é que eu faço o diagnóstico de uma anemia ferropriva? Aquilo que o Guilherme falou, como é que a gente confirma? Nessa paciente eu até falei que não estaria errado ela já ir para tratamento, mas na maior parte das vezes eu sou obrigada a investigar, porque eu posso ter um tumor oculto, perdendo, né? Como é que eu faço o diagnóstico de uma anemia ferropriva? Como é que eu confirmo que essa senhora tem uma anemia ferropriva? Acho que teria que ver os níveis séricos de ferro dela, né, prof? A ferritina. De ferro, de ferritina. Uhum. Alguém sabe qual a diferença entre dosar a ferritina e dosar o ferro e a capacidade ferropéxica? Tem alguma coisa de acurácia diferente? Ou... De acurácia, não sei, prof, mas eu sei que acho que um bom seria bom dosar a saturação da transferrina, né? Transferrina. Uhum. Então, vamos Porque a pensar assim. ferritina é reserva, acho. Isso. Tem uma diferença, assim, ó, como é que seria, então, uma anemia ferropriva que segue as especificações do fabricante, ela é microcítica, ela é hipocrômica, é importante lembrar isso, assim, ó, que a hipocromia precede a microcitose. Então, o CHCM, né, a concentração de hemoglobina corpuscular média, vai estar baixa antes do VCM baixar.
E se eu entendo esse processo, quer dizer, o estoque de ferro está caindo e a minha medula vai aproveitando o que tem, numa primeira parte o tamanho ainda é preservado, o tamanho das hemácias ainda é preservado, mas ela é mais pálida. Num determinado momento, eu vou ter ainda hemácias de tamanho normal, lembra que eu falei que elas duram de 90 a 120 dias, né? Ainda hemácias de tamanho normal, porém mais pálidas, que estão durando seus, né, que já estão presentes aí há 90 dias, por exemplo, quando começou a ser usado o estoque de ferro para formar hemácias, porque estava havendo perda contínua, e eu vou ter, ao mesmo tempo, outras mais recentes que já vêm pequenininhas, não vêm só pálidas, mas vêm com microcitose, porque não tem muito mais ferro para formar a hemoglobina, né? Então, isso vai fazer com que o meu RDW, que o meu índice de anisocitose seja largo, né? Eu vou ter pequenininhas, que estão sendo formadas agora, e as antigas, que ainda estão presentes nos últimos 90 a 120 dias, né? Isso dá o índice de anisocitose aumentado. Então, uma anemia ferropriva pode ter RDW aumentado. A outra coisa que dá RDW aumentado, mas com um mecanismo completamente diferente, é hemólise, né? Ali é uma perda muito mais rápida, eu tenho ferro, e eu vou lançar os reticulócitos rapidamente. Eu tenho ferro, tenho B12 e tenho folato, eles estão sendo destruídos fora da medula óssea, do fígado e do baço, e a medula vai largando tudo que tem. Então, ali o índice de anisostose, nas hemolíticas, o índice de anisostose é aumentado porque eu tenho hemácias normais e outras muito grandes. É uma curva de Gauss, né? Na ferropriva, eu vou ter muito pequenininhas e outras normais. Então, RDW, isso aqui é a que seguiu as especificações do fabricante. Aqui a gente vê, vocês veem como tem diferentes tamanhos, ó, tem hemácia pequena, tem hemácia meio em gota, isso aqui não são hemácias, né, as hemácias são todas as outras que não esses núcleos bizarros aí. Tem umas menores, mais pálidas, tem outras mais parecidas com o normal, ainda com o citoplasma cheio de ferro, né, esse é o padrão clássico. Na medida que fica mais crônico, eu vou ter só microcitose e palidez. Tá? Então, o RDW aumentado. A ferritina é um marcador da proteína, né? A proteína que carrega o ferro, ela vai estar baixa, assim, a definição da anemia ferropriva é uma anemia com ferritina baixa e com uma saturação baixa, está faltando ferro, né? Mas a ferritina é um reatante de fase aguda, assim como a proteína C reativa, assim como a velocidade de hemossedimentação. Então, quando eu tenho citoquina inflamatória, ela pode estar falsamente aumentada. Ela é mais precisa, a técnica laboratorial para dosar a ferritina, ela é menos sujeita a erro do que as técnicas para dosar o ferro, a capacidade ferropéxica e a saturação. Por isso que a gente acaba empregando todos esses índices, né? Mas, by the book, a anemia ferropriva, então, vai ter hipocromia, depois microcitose, RDW aumentado, quer dizer, hemácias normais e outras muito pequenas, ferritina baixa, o ferro sérico baixo. Aquela minha pergunta sobre a acurácia é porque quando eu tenho doença crônica nos estados inflamatórios, a dosagem do ferro pode estar alterada por inflamação também. Ela não é tão fidedigna, ela não mede tão... Seria bárbaro se a gente sempre pudesse ter essa certeza, mas a gente não tem. Ele pode estar falsamente normal e, na verdade, ser baixo, né? A capacidade ferropéxica é a capacidade da hemácia de puxar o ferro. Eu penso assim, está faltando ferro, eu tenho sangramento crônico, eu tenho perda crônica,
crônica, ou eu tenho má absorção. As três coisas vão para o mesmo lado. Está faltando ferro e eu preciso usar o que eu tenho estocado, né? Então, a capacidade de ligação, a Total Iron Binding Capacity, como vocês veem nas coisas em inglês, vai estar aumentada, essa hemácia é ávida pelo ferro, e a saturação é baixa. Pensa saturação exatamente como processo enzimático, né? Eu tenho soluto e solvente, está ali a hemácia, tem pouco ferro, satura pouco, porque eu não tenho ferro para entrar na minha equação. Esse aqui seria o padrão, assim, esperado numa anemia ferropriva que seguisse as especificações do fabricante. Se eu tenho todos esses dados, eu tenho certeza de que ela é ferropriva. E, portanto, eu vou olhar se tem perda ginecológica, se vem tendo sangramento crônico, que é a causa mais comum, ou se tem má absorção do ferro, ou, eventualmente, estado de desnutrição grave, não por má absorção, mas por ausência do aporte. Sempre anemia, eu tenho que entender o mecanismo e eu tenho que ir atrás da causa. Ela nunca é uma coisa fechada em si. Mas, na vida real, as coisas não são assim. A ferritina pode estar falsamente aumentada e ser ferropriva. O ferro sofre o efeito de inflamação, e também quando eu tenho defeitos, alterações de síntese do fígado por qualquer doença crônica subjacente, eu posso não ter certeza. Qual é o padrão ouro? O que é o gold standard para o diagnóstico de anemia? Qual seria o gold standard? Dosagem de ferro na medula? Exatamente. Eu tenho que fazer um aspirado da medula e olhar se ela tem ou não. E aí é um corante que eu boto, ele é qualitativo ali. Eu olho e digo, tem ferro, não tem ferro. Quanto mais ferro, mais vai corar. A gente, muito poucas vezes, faz isso, né? Vocês imaginam, tem que ser um obsessivo grave, você é o monk agora. Só vou tratar os que eu tiver certeza que o ferro na medula está baixo. Vou fazer uma coisa que é desconfortável, né? O conjunto dos dados clínicos, o contexto clínico do paciente, juntando com esses dados laboratoriais, na maior parte das vezes é suficiente. Muito poucas vezes a gente precisa ir fazer um aspirado de medula para ter certeza que uma anemia é ferropriva ou não, né? Se eu tenho ferritina baixa, é ferropriva. Isso é absolutamente certo. Se eu tenho ferritina baixa, é ferropriva, mas eu posso ter ferropriva sem ferritina baixa. Entenderam? Essa acho que é uma das questões. Eu sei, é o primeiro módulo de vocês, ainda não surgiu a coisa da dificuldade da gente entender em cada paciente o que está acontecendo, que é o que vai fazendo a gente voltar para esses temas e consolidando esse aprendizado inicial que a gente está vendo hoje, né? Mas ferritina baixa é sempre ferropriva, mas eu posso ter ferropriva com ferritina normal e às vezes até aumentada, né? Digamos, um paciente que tenha tuberculose intestinal e que tenha ferritina aumentada por conta da ativação de citoquinas inflamatórias da tuberculose, mas que tem perda sanguínea no ilho, no trato digestivo, pode ter ferritina até aumentada, talvez tenha saturação baixa, como vocês falaram, né? Mas tem que lembrar que tanto a saturação quanto a capacidade ferropéxica são dependentes da dosagem do ferro, e a dosagem do ferro sofre interferência de doença crônica, da síntese proteica, do estado nutricional, da presença ou ausência de febre, né? O padrão ouro é o ferro na medula, tá? Existe um exame não invasivo que pode nos ajudar a separar alguém que parece ter uma anemia ferropriva, mas tem uma ferritina que não está diminuída. Alguém saberia me dizer que exame laboratorial simples, não o aspirado, que é invasivo e desconfortável, mas que exame laboratorial poderia me ajudar quando eu suspeito que alguém tem uma anemia ferropriva, ou quando eu estou em dúvida se ela é ferropriva ou é uma anemia de doença crônica,
com microcitose, isso também pode acontecer, que exame laboratorial poderia me ajudar a dizer, não, isso aqui é ferropriva. Essa é tricky. É um conhecimento mais recente, mais apurado, assim. Dependendo de onde vocês leram, não vão achar. Vale um alpino. Se a gente estivesse junto, vale um alpino. Nada? Ziltz? Capacidade de ferropéxica, aquilo que eu falei, é a avidez. É o receptor solúvel da transferrina, né? Eu posso estar muito em dúvida se esse paciente tem uma anemia de doença crônica imitando uma ferropriva. Na anemia de doença crônica, eu tenho ferro, meu estoque não está baixo, mas está tão alterada a capacidade de aproveitar o ferro pela medula, ou por doença crônica, ou porque eu não tenho eritropoetina, ou porque eu tenho citoquina inflamatória, ou porque eu tenho excesso ou falta de algum hormônio, todas as causas de anemia de doença crônica, que eu posso ter muito parecido com uma anemia ferropriva. Eu posso ter hipocromia, microcitose, e vou ter uma ferritina aumentada, né, ou normal. Então, às vezes, não, é bem frequente, assim, eu ficar em dúvida no paciente internado se ele tem uma anemia ferropriva, que, na verdade, não está seguindo as especificações do fabricante, não está by the book, ou se ele tem, na verdade, uma anemia de doença crônica. E aí eu posso dosar no sangue o receptor solúvel da transferrina, que é bem específico para a deficiência de ferro. Quando eu tenho ferro, mas a medula não consegue aproveitá-lo porque está bloqueada por falta, excesso de hormônio, por falta de eritropoetina, por citoquina inflamatória, o receptor está aumentado. Na de doença crônica, o receptor é normal. Na deficiência de ferro, como ele é fora da medula, ele está aumentado. Então, isso é legal. É importante porque vocês vão acompanhar as nossas discussões de caso, muitas vezes, assim, tem uma anemia, parece ferropriva, esse é um exame importante, que não precisa fazer o aspirado da medula, não é um exame caro, não é invasivo para o paciente, e ele é específico. O aumento do receptor solúvel é tão específico quanto ferritina baixa, tá? Então, essa é um conhecimento legal, é uma questão seguida de prova, de residência também, né, das coisas de utilitarismo. Entenderam bem esse conceito? Posso ir adiante? Sim, prof. Entenderam por que na vida, assim, ó, o ideal é que a anemia é ferropriva, ela é microcítica, ela é hipocrômica, ela é microcítica, a ferritina é baixa, o índice de anisostose é meio largo porque tem muito pequenas e outras normais, o ferro é baixo, a saturação é baixa, a capacidade ferropéxica, receptor solúvel, caminha para o mesmo lado. Só que aqui, na capacidade ferropéxica, eu dependo para olhar, tanto a saturação quanto a capacidade ferropéxica são dependentes da dosagem de ferro, que tem uma variação analítica grande e que sofre interferência do estado nutricional, cronicidade, síntese proteica. A ferritina é por Radimuno, a técnica dela tem um pouco menos de erro. Então, se eu tiver que escolher um exame, na verdade, é a ferritina. Essa também é uma das questões. Eu acho que, assim, anemia, mecanismo, o conceito do que é o VCM, do que é a resposta reticulocitária, essa parte inicial é a coisa mais importante da nossa discussão hoje, porque vocês são o primeiro módulo, assim, não dá para também a gente aprofundar demais e ter informação demais e não sedimentá-las, né? Prof, posso fazer uma pergunta? Oi. Claro, a ideia é essa. Tem algum momento em que o RDW ele vai ficar assim mais próximo ao normal e aí Sim, tu não vai muito poder boa. ter assim uma aplicação, digamos?
Muito boa essa pergunta. Então, se eu entendo o conceito, por isso que não dá para decorar, entende? Por isso que é legal a gente poder parar para discutir. O RDW, ele é simplesmente uma curva de Gauss que é dado automaticamente quando eu olho aquela série de hemácias e vou ver como elas se distribuem. Quanto mais crônica for a minha deficiência de ferro, alguém que tem um pólipo sangrando nos últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, um pólipo leva 10 anos para se transformar num maligno, né? Eu vou ter muito parecidas, elas não são mais, não tem mais os 90 dias daquelas que ainda estavam ali quando eu estava no início de usar meu estoque de ferro, quando eu já estou rapando lá embaixo, né? Vamos pegar assim uma mulher perimenopausa, que vem tendo irregularidades menstruais, aquelas que precedem a menopausa, tem grandes sangramentos. Fica menstruada por 10, 12 dias, com mais de 6 necessidades de trocas ao longo do dia, passa 2 semanas e dali a pouco está menstruada de novo, né? E ela vai buscar ajuda quando já está com um hematócrito de 29, 30, uma hemoglobina de 8, o RDW vai estar, não tem curva de Gauss, assim, ele está, a média e o desvio padrão estão absolutamente próximos, porque é tão crônico que não tem mais as antigas, da fase inicial que o ferro estava sendo aproveitado, mas que ainda estão circulando, né? Esse conceito de que a meia-vida de uma hemácia é de 90 a 120 dias é um conceito importante para a gente entender melhor o RDW. Ele é um conceito importante também para entender coisas, vocês vão ver no diabetes, eu uso hemoglobina glicada, né, como um parâmetro do controle dos últimos 3 meses. Mas se eu pego um paciente que anemiou profundamente, agudamente, a hemoglobina glicada perde a sua fidelidade, porque eu estou medindo uma coisa que, na verdade, está misturando. Paciente que anemiou agudamente pode dar um falso aumento que não seja real. Então, sempre é importante entender mecanismo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se vocês entenderam que quanto mais crônica é a ferropriva, mais a chance do RDW não estar aumentado. Vão estar todas parecidinhas, pálidas e pequenas. Né? Sim, prof, obrigada. Mas o conceito de VCM baixo já me diz que isso tem mais de 90 dias, né? Já me diz que isso está acontecendo há mais tempo. Que outras coisas dão VCM baixo? Antes de eu ir para esse homem de 50 anos aqui, que outras causas a gente tem para VCM baixo? Anemias microcíticas. Oi? Oi, professora, eu tenho uma dúvida. Pois não. Você poderia explicar de novo o que é a capacidade ferropéxica? Capacidade ferropéxica é a capacidade da hemácia de se ligar no ferro, de buscar o ferro. Ai, eu estou falando ferro, oxigênio. Não, desculpe. O receptor solúvel da transferrina é oxigênio. Capacidade ferropéxica é a capacidade da medula de buscar o estoque de ferro. Ela mede a capacidade de aproveitar, de ligação com o ferro para formar novas hemácias. Tá? Então, quanto mais baixo o ferro, mais a resposta medular vai ser querer raspar com uma colher aquele estoque. Né? Se eu entendo assim, ó, ferro priva, a ferritina é baixa, a capacidade de ferropéxica é alta, nas outras ela não é aumentada, a saturação é baixa porque falta ferro para saturar o sistema, o ferro é baixo e o receptor solúvel, que está fora da medula, é ávido para levar oxigênio para os tecidos. Esse seria o padrão de uma anemia ferropriva by the book, aquela que obedece às especificações do fabricante. Entenderam? Acho que sim, obrigada. Tá. E que outras causas de anemia microcítica a gente poderia citar? Talassemia, pode ser? Talassemia, né? Talassemia, eu tenho uma persistência, um defeito genético, é uma hemoglobinopatia, né? É um defeito primariamente inerente à pessoa, na qual
eu tenho uma parte das hemoglobinas que está faltando, tem uma persistência de uma hemoglobina fetal, né? Então, eu vou ter hemácias muito pequenas. Não, a hemoglobina não está pequenininha porque está faltando ferro, está pequenininha porque a parte... existe uma alteração intrínseca nela, na qual eu tenho a ausência ou a persistência da fetal, que carrega menos oxigênio, e a ausência da hemoglobina normal como um todo, né? Teria que ter 100% e não está. Então, ela é pequena, mas não é hipocorada. O CHCM é normal até alto, né? E o ferro, como ela é uma hemácia muito pequenininha, ela dura menos. Ela não dura os 90 a 120 dias. Então, ela está sempre meio que sendo hemolizada e volta o setor M, o setor globina, voltam para o sistema retículo endotelial. A gente tem aqui no sul do Brasil bastante heterozigose para a talassemia, porque são populações mediterrâneas, a gente tem bastante português, espanhol, tem muita endocruzamento, assim, tem bastante traço talassêmico, né? Já a talassemia maior, assim, o homozigoto, é uma criança que nasce muito anemiada, que tem dificuldade para mamar, que tem dificuldade para crescer, que já vai ser dependente de transfusão, né? E o ferro e a ferritina em alguém que tem talassemia maior, eles são altíssimos, né? É uma hemácia que está sendo destruída, mas o ferro não é perdido, então ele vai até se acumulando, com o passar do tempo, ele vai acumulando nos tecidos e vai havendo hemocromatose secundária. Talassemia é o grande diagnóstico diferencial, né? Tem muita microcitose, mas o ferro é alto, a ferritina é alta, a saturação é alta, a capacidade ferropéxica não é aumentada, e eu tenho até marcadores de hemólise presentes, né? Existe também causas menos frequentes de microcitose. Na talassemia, eu vou falar do traço talassêmico, porque a talassemia maior, ela vai acabar sendo facilmente vista já na infância, né? Não tem, é uma criança que fica com uma insuficiência cardíaca de alto débito, dependente de transfusão. Intoxicação por chumbo, pessoas expostas, fabricantes de bateria, trabalham em fábrica de bateria, intoxicação por chumbo, pessoas que levaram tiro e têm fragmento, pode eventualmente dar microcitose. Existe uma doença primária da medula que se chama anemia sideroblástica, é um defeito clonal, é um clone, é uma leucemia que não saiu do armário, que dá muita microcitose. Nenhuma dessas vão ter ferritina baixo, ferro baixo, saturação da transferrina baixas, né? Elas são muito, assim, elas são muito nítidas do ponto de vista do contexto clínico. O problema é quando a gente tem microcitose por ter uma anemia de doença crônica. Esse é o pepino. Eu tenho ferro, mas tem muita inflamação, tem toxina, tem interleucina, interferon, proteína C, ela não mostra, ela imita uma ferropriva. A medula tá ali o ferro, mas ela tem bloqueado o seu aproveitamento. O grande drama na vida da gente é separar a ferropriva daquelas associadas à inflamação, imitando uma ferropriva. E aí eu vou voltar, vou me repetir. O padrão ouro é o ferro na medula e o laboratorial não invasivo, que pode nos ajudar bastante, porque é bem específico, é o receptor solúvel da transferrina, se tiver aumentado, ok? Bom, esse aqui é um homem... Epa, tá meio rápido isso aqui. É um homem de 50 anos. Eu peço desculpas, assim, ó, tá sendo uma barbaridade. Eu tô botando informações sem descrever o exame físico. Isso aqui tá... Se alguém fosse responder, ou nas respostas que vocês me derem,
ou até nas da prova, aquelas que estão mais ou menos assim, faltam dados clínicos, né? É de quinta categoria que está colocado aqui. Homem de 50 anos vem à consulta por cansaço progressivo associado à perda ponderal nos últimos 6 meses. Ele fuma desde os 18 anos e ele bebe diariamente uma garrafa de vinho. Então, ele traz um hemograma mostrando também 34, igual a nossa moça lá, com VCM bem baixinho, de 70, sem aumento dos reticulócitos. Então, aqui eu já botei só porque, para lembrar que é de quinta isso aqui, tá? Exame físico. Então, eu tenho tabagismo, eu tenho alcoolismo. Sempre, nós estamos fazendo seminário anemias, mas a gente está fazendo seminário anemias com o objetivo de nos posicionarmos, de entender mecanismo, de poder fazer raciocínio clínico, né? Raciocínio clínico é todo baseado na informação que eu tenho, nas probabilidades que eu tenho. A primeira coisa que a gente vê é que isso aqui não é uma doença de surgimento agudo, né? Ele vem perdendo peso nos últimos 6 meses, né? Que nem a nossa moça lá, ele tem VCM baixo e não tem aumento de reticulócitos. O que ele tem de diferente dela? Eu tinha uma explicação para o estoque de ferro consumido, que era dividir seu estoque com as gestações. Aqui eu tenho 3 informações importantes, a despeito desse caso estar sendo apresentado de quinta categoria, porque mudaria tudo eu dizer, tem gânglios palpáveis, tem massas palpáveis, tem hepatomegalia, tem esplenomegalia, ou se eu dissesse ele tem estigmas de hepatopatia crônica, mudaria tudo, né? Mas a gente está lidando só com essa informação aqui por uma questão didática. Tabagismo e alcoolismo, emagrecimento e cansaço associados a uma anemia microcítica sem aumento de reticulócitos. O que vocês me dizem? Professora? Oi. Eu estava tentando perguntar uma coisa antes em relação ao caso anterior, mas eu acho que vocês não estavam me ouvindo. Aí eu troquei de microfone agora. É a Thalia? Pois não. Isso. Assim, no caso anterior, apesar de ser bem característico de anemia ferropriva e ela ter anemia microcítica e tudo mais, seria interessante também fazer dosagem de B12 e folato? Não. Não? Tá. Não. É difícil, assim, ó, se fosse normocítica, sim, porque eu poderia ter microcitose por deficiência de ferro e ter um núcleo grande por deficiência de... Muito boa essa pergunta. Um núcleo grande por deficiência de B12 e folato, né? E aí ela ficaria falsamente normal. Mas microcítica, a microcítica sem resposta reticulocitária numa mulher com múltiplas gestações, não é só laboratório, é a probabilidade pré-teste. Alguém que teve 6 gestações e uma recente, do ponto de vista bayesiano, do ponto de vista probabilístico, é tão mais provável que isso seja exclusivamente por deficiência de ferro, que eu estou liberada correndo o risco de dizer não, mas dizendo não, eu acho que não precisa. Eu acho que essa é uma questão, se a gente bota naquelas curvas de likelihood ratio, vai dar uma likelihood ratio tão alta para a deficiência de ferro exclusiva, que ela sai de uma probabilidade pós-teste, só com essas ali, se a ferritina for baixa, ela sai de 98% de probabilidade pós-teste de ser ferropriva, né? E se eu não boto nenhuma informação sobre o ferro, mas digo, mulher multípara com anemia microcítica sem aumento de reticulócitos, eu saio de 90% de probabilidade pré-teste de ser ferropriva. Então, daria para simplesmente tratá-la e ver a resposta. Se ela não responder ao ferro, aí talvez tenha que olhar B12 e folato. Por que eu falo isso? Porque essas dosagens têm mais confusão no meio de campo, e porque dificilmente tu teria microcitose, né? A B12 e o folato são essenciais para a formação do núcleo das 3 séries, das hemácias, das plaquetas e dos leucócitos.
e a falta deles leva a formar núcleos que não terminaram o seu processo. O RNA não está pronto, então eles são grandões, são bizarros. Então, um núcleo grande num citoplasma pequeno por deficiência de ferro daria normocítica, não daria microcítica como ela tem. Muito boa essa pergunta. Esqueci onde é que a gente está. Eu tinha feito uma pergunta para vocês. Do nosso paciente perdendo peso, alcoolismo, tabagismo. Alcoolismo e tabagismo nos levam para que lado? Assim como a faixa etária. Investigação. Poderia ser a neoplasia? Fator de risco para neoplasia, né? Tanto o cigarro quanto o álcool, correndo junto com a poluição, são os grandes fatores de risco para neoplasia. Então, alguém que bebe há muito tempo tem 8 tumores sólidos diretamente associados à intensidade e cronicidade do uso do álcool. O cigarro é o grande carcinógeno, né? A gente está acostumado a pensar em termos de câncer de pulmão, boca, laringe, mas ele é o grande carcinógeno para quase todos os tumores sólidos, né? Então, o uso crônico do álcool e do cigarro, a faixa etária acima dos 50 anos já é por si só pelo envelhecimento celular, e aí eu digo, ele vem perdendo peso há 6 meses. Não significa que seja, mas uma das possibilidades, né, e tem uma doença consuntiva, ela pode ser inflamatória, como a tuberculose, como as doenças granulomatosas, como as doenças autoimunes, mas ela, pelo dado do álcool e do cigarro e da faixa etária, a possibilidade de neoplasia é muito forte nesse caso, tá? Sempre que eu botar alcoolismo, tabagismo, eu já estou indo a priori, e por isso, todas essas coisas, tem quanto eu tenho que beber para ter proteção para... Bullshit, o álcool é um fator de risco para tumores sólidos, e eles, junto com o tabagismo, eles são multiplicadores, não são só somados, né? Então, se eu não sei nada do caso, digo, ele tem algum tumor em algum lugar, tá bem. Dados do exame físico vão me ajudar bastante. Se ele é cheio de gânglios, se tem hepatosplenomegalia, eu vou mais para um lado de um tumor hematológico, de doenças granulomatosas, né? Se eu não tenho, eu vou mais para o lado de tumores sólidos pegando o trato digestivo. Não sei, está faltando muito dado clínico aí. O exame físico não é dado, a pessoa que botou esse caso é um bocó, né? Mas essa é a questão. O que vocês fariam? Qual é a primeira coisa que vocês fariam nesse caso aqui, desse homem de 50 anos que perdeu peso? Quando eu digo perda de peso, essa informação chega? O que é perda de peso? Eu teria que ver quanto que ele pesava antes, Exato. né, para ver qual foi, né, a perda, se é uma perda importante ou não. E eu também questionaria ele em relação à dieta, porque eu fiquei pensando, como ele bebe bastante e fuma, talvez ele esteja basicamente se alimentando disso, né? Perfeito, e que as carências que ele apresentam sejam pode ter, da dieta. Perfeito. Aqui, esse é o caso que a gente tem que ser aberto, né? Embora eu diga, tabagista, alcoolista, perdeu peso, anemia microcítica, a gente tem que ser aberto, a lista de problemas nos leva à investigação, o exame físico, a revisão de sistemas, perfeito. E mesmo quando eu falo, é um raciocínio probabilístico, não é certeza, é probabilidade, né? Ele tem elementos que são probabilísticos, mas a construção do diagnóstico é contemplando o diagnóstico diferencial entre todas essas coisas, né? Ele pode ter uma anemia ferropriva? Pode. Claro, né? Poderia ter um tumor de cólon, poderia ter um tumor de estômago, ele poderia ter doença inflamatória intestinal e ter perda e má absorção. Eu não sei nada, eu só sei o que está dado aí, e é completamente aberto. Esse caso está aqui um pouco para confundir, mas exatamente para a gente poder contemplar raciocínio clínico e poder trabalhar
a partir do que eu sei, fazer. Esse é o paciente que a revisão de sistemas é obrigatória, entende? Eu tenho que saber todos os dados, onde ele trabalha, né? Que tipo de exposição, a dieta pode estar se alimentando só do álcool, é comum mesmo, né? Se ele tem ou não estigmas de hepatopatia crônica, se eu estou falando de alguém que já tem hepatopatia crônica e vem assim, pode ser um hepatocarcinoma, né? Tem uma probabilidade altíssima, seguiu bebendo, o tabagismo aumenta ainda o risco para qualquer tumor sólido. Nós não sabemos nada. É uma vergonha botar um caso assim, sem a revisão de sistemas, sem o exame físico, né? O que eu sei é que ele está doente, que ele tem fatores de risco, que ele está inflamado, né? Que ele provavelmente está inflamado, mas pode não ser, pode ser só a dieta. Vocês viram como apresentar um caso dando só pequenos dados ou só exames, como nos complica a vida? É uma confusão. Se eu estou pensando, aqui é uma pergunta de epidêmio, se eu estou pensando, não, esse cara está emagrecido, alcoolista, tabagista, tem uma anemia microcítica, pode ser um câncer de cólon. Vale a pena eu fazer pesquisa de hemoglobina humana nas fezes, assim, aquilo que a gente faz acima dos 50 anos para identificar pólipo, risco de sangramento ou tumor oculto? Essa pergunta é tricky, valendo um alpino virtual. Oi? Eu acho que sim, porque nesse caso não seria um exame de rastreamento a partir dos 50 anos? A tua resposta é perfeita, só a primeira parte. Exato, ele é um exame de rastreamento. Pessoas que estão bem na população em geral, acima dos 50 anos, uma vez por ano, hemoglobina humana nas fezes, diminui a mortalidade por câncer coloretal. Eu consigo identificar. Nesse paciente, se o exame vier positivo, eu vou investigar o cólon. E se o exame vier negativo, eu vou investigar o cólon, se ele tiver ferro baixo, ferritina baixa, elementos para pensar na investigação que ele tem um tumor de cólon. Então, essa pergunta está aqui exatamente porque aquilo que tu falaste é rastreamento, não se aplica para o que a gente tem aqui, que é alguém que já está doente. Ele tem que ir para case finding, ele tem que ir para a investigação primária da anemia nesse contexto. E essa investigação é ver qual é o ferro, qual é a ferritina, qual é a capacidade ferropéxica, olhando a lâmina, como é que ela se comporta, se no exame físico não tiver massas, se nas imagens iniciais não tiver nada, ele vai obrigatoriamente investigar o trato digestivo com endoscopia e colono. Então, eu não vou fazer pesquisa de hemoglobina humana nas fezes. Embora, para a população saudável, que não está baixada para investigar uma anemia, esse exame seja importantíssimo, ele é muito custo-efetivo. Na maior parte dos lugares do mundo, as pessoas recebem em casa, uma vez por ano, material para coletar e mandar para examinar e definir intervalo de colono, né? Eu usei essa pergunta para poder conversar sobre isso nesse nosso seminário Anemias, que é anemias, mas é raciocínio clínico. Muito bem, o que mais que vocês me dizem? Aqui a gente está... Oi. Eu pensei também que ele poderia ter, como eu não tenho os dados do exame físico, mas que ele poderia ter uma plaquetopenia secundária, doença hepática, né? Que ele teria então, em vez da plaquetopenia, então, isso aqui que vem, ó, estigmas de hepatopatia. Quando a gente passa na sêmio, a gente aprende várias coisas, é super importante, mas a pergunta aqui é estigmas de hepatopatia, o fígado dele é pequenininho, ele tem hiperemia, ele tem eritema palmar, ele tem telangiectasias, ele tem ginecomastia, o baço é ou não é aumentado? Quando eu estou discutindo anemia, uma pergunta básica é: o baço é ou não é aumentado, né? A plaquetopenia, se presente, poderia ser porque tem hiperesplenismo e o baço está destruindo? É pouco provável, porque o VCM está baixo, né? Lembra, é um análogo da pergunta anterior, que teria macroplaqueta, seria... Né? Aqui eu tenho um VCM baixo, ou está faltando ferro, ou tem inflamação, ou está faltando eritropoetina.
Mas mais do que a plaquetopenia, a informação não é sobre os exames, é sobre o exame físico, né? Não sei se vocês entenderam isso. Vocês viram como é difícil a gente abordar sem ter dado clínico? Como eu posso me confundir? Anemia é amplo, 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 amplo. Claro, quando eu falo de anemia, eu tenho que saber plaquetas e leucócitos, ELDH, ERDW, mas eu tenho que, antes disso, saber a pessoa que está vindo com isso aqui, né? Para ele ter plaquetopenia por hiperesplenismo, porque é um cirrótico com hipertensão porta e o baço está sequestrando elementos do sangue, a pergunta anterior ao que os exames me dizem é o exame físico do cara, né? Tem esse dado, estigmas de hepatopatia crônica, é das coisas mais, que tem mais peso no exame físico, ele tem uma likelihood ratio alta. Existe um livro chamado Evidence-Based Physical Diagnosis, é bárbaro, é do McGee, ele é muito bom porque ele contextualiza coisas da semiologia do ponto de vista de que tem valor prático, por exemplo, a palpação do baço, tem muita variação analítica, tem entre observadores, intraobservador, talvez percutir o estado de Traube, o espaço de Traube tenha mais valor do que a palpação, né? Aqui, o que nos deixa complicados na vida nesse caso é a falta de dados do exame físico. Mas eu queria ouvi-los. O que vocês colocaram aqui nesse caso? O que vocês deram como resposta nesse caso? Eu coloquei as 3 opções, assim, em primeiro lugar, neoplasia. Aí, em segundo lugar, eu coloquei que poderia ser algo relacionado à dieta. E em terceiro lugar, uma consequência de uma hepatopatia crônica. Hepatopatia crônica com sangramento constante, com sangramento. Isso. Tá. Professora, isso eu queria te perguntar. Por exemplo, uma pessoa... Ele pode ter deixa eu só pegar esse gancho que depois eu... Ele pode ter um CA brônquico? Ou um câncer de laringe? Pode. Pode. Ele pode, né? Ele pode ser exatamente aquele que eu tinha falado, que tem muita inflamação, imitando uma anemia ferropriva, né? Ele pode tudo, porque eu não dei os dados do exame físico, a gente não tem o contexto clínico, além do que é dado, né? Poderia ser uma hepatopatia crônica com sangramento microscópico, principalmente do estômago, gastrite erosiva, dando tudo isso. Poderia ser, não posso dizer que não pode, e que está perdendo peso porque está bebendo muito. Talvez, quando a gente põe hipóteses aqui, em vez da gente botar o CEP, vale a pena botar, isso pode ser ferropriva, e eu pensaria nisso. Isso pode ser anemia de doença crônica, associada a uma neoplasia, ou ele pode ter HIV, e está com uma doença associada ao HIV, ele pode ter tuberculose disseminada, ele pode ter histoplasmose, ele pode ter criptococose, perda em 6 meses, instalação lenta, todas as doenças, é completamente aberto. A certeza que a gente tem é que ele está doente, que ele tem uma anemia microcítica, que ele não tem resposta reticulostária, então provavelmente não é alguém que o baço está destruindo, a não ser que já seja, né, que não tenha elementos para ter resposta de reticulócito. É legal botar nas hipóteses muito mais por grupos, se habituem isso, a vantagem de vocês estarem conversando por grupos, entende? Isso aqui é inflamatório neoplásico, é tumor sólido ou é tumor melanoma, linfoma, tumores com alto grau de replicação, perdeu em 6 meses, ou é uma doença infecciosa de instalação lenta, tuberculose, por que histoplasmose, paracoco, pode ser que ele fosse alguém de área rural, ou ele tem uma imunodepressão, estão faltando dados. Os dados que a gente tem permitem entender que existe doença e que tem uma anemia microcítica num homem com muitos fatores de risco para neoplasia e que a doença é de instalação lenta.
né? Todo o resto eu vou precisar avançar nos meus dados de história, nos meus dados de exame físico. Eu insisto nessa questão, porque a investigação de emagrecimento, ela quase que inicia com ou sem imunodepressão. Eu não vou mais perguntar, ele tem HIV porque ele é colorado, ele é gremista, ou ele gosta de homens ou mulheres, ou cachorros, ou mulheres, não importa. He's a human being, people have affairs, ele está emagrecendo, o HIV é parte da investigação, o HIV é parte da avaliação de um adulto, inclusive assintomático anualmente, assim como sífilis, vírus C, vírus B, né? O que eu sei aqui é que ele tem uma anemia microcítica, perdeu peso, a doença é de instalação lenta e tem fatores de risco para neoplasia. Eu elaboro hipóteses e vou pedir exames e vou atrás de dados para corroborar minha hipótese, né? Nesse sentido, é legal a gente ser o mais aberto possível. Eu posso dizer, eu imagino que esse paciente tem um CA brônquico. Sim, pode ser. Ele pode ter um câncer de laringe, também pode ter um câncer de laringe. Ele pode ter um hepatocarcinoma, pode ter um hepatocarcinoma. Ele pode ter qualquer tumor, pode. Ele pode ser HIV com uma doença granulomatosa, pode. Ele pode ter uma causa mista, ser desnutrido, só beber álcool, está faltando B12 e folato, ele pode ter pancitopenia, ele pode ter uma leucemia aguda, pode, 6 meses já não é. Pode ter uma leucemia crônica. Ele pode ter um linfoma, pode ter um linfoma. Ele pode tudo. Os dados que eu tenho me abrem possibilidades de diferentes grupos de doenças. Se eu elaboro, a partir da lista de problema, minhas hipóteses, e digo, vou procurar no exame físico se tem, para a tua hipótese, que ele seja plaquetopênico, ele tem que ter baço aumentado, ele tem que ter sinais de hipertensão porta, se a causa for por uma hepatopatia crônica, ou ele tem baço aumentado porque tem uma doença infiltrativa, de repente ele tem aquela anemia sideroblástica que eu falei, né? Não sei, está faltando dados. O importante é reconhecer padrões e na nossa elaboração de hipóteses ser o mais aberto possível, né? É super comum um caso que nem esse ter a resposta, ele tem um câncer de pulmão. Não está errada, mas também não está certa. Ou ele tem um câncer de cólon. A probabilidade desse homem aí ter um câncer de cólon é enorme, mas eu não posso dizer isso como minha primeira hipótese. Minha primeira hipótese é, ele está doente, perdeu peso, tem fatores de risco para neoplasia, uma anemia ferropriva nesse contexto associado a cansaço, sugere um processo inflamatório, neoplásico ou infeccioso, associado ou não à imunodepressão, que eu vou ter que olhar melhor, ou ele pode simplesmente vir só bebendo e junto com isso ter coisas carenciais, né? Ele poderia ter pelagra, poderia ter deficiências nutricionais graves, poderia baixar com uma insuficiência cardíaca de alto... É completamente aberto. Por isso que é um desespero a gente, como preceptor, receber a informação. Então, a investigação de perda de peso com uma anemia microcítica num alcoolista e tabagista pesado. Porque ela diz muito, mas também não diz quase nada. Viram que dureza que é a vida? Né? Se ele tiver ferritina baixa, provavelmente eu vou ser obrigada a ir direto para a investigação do trato digestivo, concordam? Se eu dissesse tudo aquilo e dissesse, ele tem uma ferritina de 6, eu vou fazer os exames de imagem, mas eu já vou direto para endoscopia e colono, concordam? Estou massacrando vocês. Oi? Eu acho possível. Concordam sim. Concordam sim. Ferritina baixa, ele iria direto para o trato digestivo. Ferritina normal, bom, ele está todo inflamado, perdeu peso, não nos garante nada, não afasta nada, talvez ele tenha aqui para investigação do trato digestivo. Vocês viram, é mais ou menos como aquela outra pergunta. Se tiver ferritina aumentada, não significa que não tenha que investigar o trato digestivo. Pode ser que tenha receptor solúvel da transferrina aumentada, eu digo, epa, isso aqui é ferropriva. Ou esse é o cara que talvez eu queira ter uma medula e olhar
o estoque de ferro, se eu tiver uma toma de tórax e abdômen normal, não tiver nenhum gânglio palpável, ele não tiver melanoma, ele não tiver nenhuma... Se o contexto clínico dele não tiver nada além do que eu já sei, e a ferritina for alta, talvez tenha aqui para a medula, né? Aqui a gente tem a patogênese da anemia de doença crônica. Aqui está uma abordagem bem geral. A coisa mais importante é só que vocês sejam apresentados, que vocês, a partir de agora, assim, ó, pum, alguém, esse cara tem anemia, como assim? Anemia, como assim? Né? Vocês viram que muitas vezes aqui a gente repetiu coisas que já falou, e é isso a vida inteira, é isso a vida inteira. A gente passa a vida estudando a mesma coisa, e olhando de um jeito diferente. Só aquela anemia de doença crônica, que talvez esse paciente tenha, ou ela é ferropriva, eu não sei, só para pegar, para entender bem o conceito, né, a analogia que a gente faz é alguém que tem, porque está inflamado, ou por a diminuição da produção de eritropoetina, pode ser primariamente, né, simplesmente porque tem insuficiência renal crônica, né, ou pode ser por citoquina, porque tem HIV, né. Quando eu tenho inflamação, tipo tuberculose, HIV, doença granulomatosa, doença autoimune, lúpus, eu não consigo, a célula-mãe que produz a hemácia fica diminuída, mesmo tendo ferro, né, e ela pode imitar uma ferropriva, pode ser o padrão da anemia de doença crônica é normocítica, normocrômica, mas ela pode imitar uma ferropriva e sair microcítica, com ferro baixo e com saturação baixa, né? Então, tem que cuidar um pouco, por isso que o contexto clínico é mais importante do que isoladamente uma ou outra informação, mas sempre que eu tenho aumento de produção de citoquinas ou diminuição da produção, né, primariamente, aumento da produção de citoquinas ou diminuição da produção de eritropoetina, exemplo clássico é insuficiência renal crônica, mas eu posso ter isso por disseminação, a fase de replicação do HIV reduz a eritropoetina, eu tenho uma anemia de doença crônica, vai ser normo, mas pode imitar uma ferropriva e ser microcítica, só não vai ter ferritina baixa, né? Ou eu posso, no mesmo contexto, aqueles que, toda a linhagem da formação das hemácias que iriam parar, porque interferon gama ou beta trancam essa diferenciação. E eu posso simplesmente, por inflamação, febre alta, doença inflamatória subjacente, pegar e bloquear a liberação de ferro do fígado, do sistema reticuloenteral como um todo, e não deixar a transferrina, né, a proteína que carrega o ferro que satura, o ferro saturar por inflamação, né? Então, a anemia de doença crônica, ela é por deficiência de hormônio, por excesso de hormônio, por doença inflamatória, ela é classicamente normocítica, normocrômica, não tem resposta de reticulócito, embora tenha tudo que precisa para formar o reticulócito, vocês estão ali, mas não são liberados porque, por diferentes mecanismos, existe alteração na liberação. A falta do hormônio tiroideu, o excesso de hormônio tiroideu, a falta de corticoide, o excesso de corticoide, a falta de eritropoetina exclusivamente na série vermelha, tudo isso pode estar associado à anemia de doença crônica. Tá? Então, alguém que eu faço o diagnóstico de uma ferropriva e dou ferro e tenho certeza que teve, digamos, aquela primeira paciente que teve adesão ao tratamento, mas ou ela segue perdendo, tem algum sangramento e vai ter que ser investigada, ou tem uma condição atrás que eu não estava enxergando inicialmente. Aí a gente vai ter que prosseguir na investigação.
Eu vou para o último caso, eu acho que esse é Professora, mais fácil. Oi? Pois não. Eu estou adorando as ali, perguntas de vocês. Pois ali não. por ele ser um paciente alcoolista, eu poderia, assim, de antemão já repor B12 e tiamina para ele? Ai, que perguntinha. Sim, tiamina sim. Eu tenho medo de responder categórica, tudo ou nada. Todos os sentidos da gente estar conversando aqui é exatamente tentar não fazer coisa tudo ou nada, né? Correndo risco aqui, não sei responder. Eu acho que se tu tiver elementos, confusão mental, insuficiência cardíaca de alto débito, alteração cutânea, se tiver B12, tem que lembrar que a deficiência de B12 não acomete isoladamente a série vermelha. A B12 é essencial para as hemácias e para as plaquetas. Então, se eu tiver só anemia e, além de tudo, microcítica, é pouco provável, sem ter alteração de plaqueta ou leucócito, é pouco provável que eu tenha alteração da B12. Né? Tá? Depende, não sei. O outro lado disso não tem prejuízo tu dar isso, não tem prejuízo. Que coisa, que perguntinha tricky. Assédio moral na prof. Eu não sei responder essa pergunta. Não sei. O que vocês acham? O que vocês fariam? É que eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu pensei assim, bom, ele tem uma anemia com VCM diminuído, né? E se eu VCM tivesse... diminuído dificilmente é por deficiência de B12. Deficiência de B12 dá macrocitose, até megaloblastose. Dá VCM alto com núcleo bizarro. Já teria uma forma muito rara de deficiência de B12. Sem ter plaqueta baixa, nem leucócito baixa, mais rara ainda. Né? Mas, assim, não sei. Professora, Oi. mas teria algum prejuízo em administrar? Não, Pois é, perfeito. então não Por isso, teria... assim, por isso que eu estou passando mal aqui. Não teria um prejuízo em administrar. E poderia Não teria um mascarar prejuízo. algum diagnóstico se eu administrasse? Se tu coleta antes, se tu coletas antes, não. Se tu, não. Mas, assim, respondendo do ponto de vista exclusivamente de anemia, não estaria, se fosse uma questão de prova, não estaria correto. Não sei se vocês entenderam o meu drama. Existe a vida real, existe uma questão de prova. Se fosse uma questão de prova, não estaria correto. Plaquetas normais, leucócitos normais, microcitose, sem resposta reticulocitária, sem LDH alta, não tem. Né? Difícil de... Muito boa essa pergunta e sem resposta muito clara. Se ele tivesse marcadores de deficiência de tiamina, eu acho que estava correto. Porque quem tem deficiência de uma tem das outras, né? Professora, Muito boa pergunta. Oi. e outra coisa, quando eu pensei na hepatopatia crônica, eu pensei que ele poderia ter uma plaquetopenia por diminuição da síntese de trombopoetina. Diminuição da síntese de trombopoetina por uma hepatopatia crônica. É uma informação elegante que faz a gente brilhar bastante em reuniões sociais, mas não está, de novo, o que eu quero com as nossas discussões é que vocês evitem botar o CEP, ele mora na rua Santana 638, apartamento 12, e que vocês reconheçam o grupo no qual ele se encontra, né? Reconheçam que tem marcadores altos tem marcadores altos para uma doença inflamatória subjacente, de que a anemia microcítica que ele apresenta sugere anemia de doença crônica ou ferropriva,
Não tem nenhum elemento até ali, até o momento, para a gente pensar que tenha deficiência de folato ou de B12 nos dados apresentados, menos ainda uma hepatopatia crônica. Não está dito que ele tem hepatopatia crônica, né? Então, tu está me fazendo uma pergunta que seria derivado das perguntas que a gente tem que fazer da informação clínica. O que tem no exame físico, o que tem, né? Na hepatopatia crônica, as plaquetas caem por diminuição, né? No alcoolismo, podem cair por diminuição, efeito tóxico na medula da trombopoetina, e por hipertensão porta, fundamentalmente por hiperesplenismo. A frequência maior, eu não saberia dizer, mas em geral é multifatorial, as duas coisas estão junto. Vai ser muito difícil ter a hepatopatia crônica com plaquetopenia exclusivamente com a diminuição da eritropoetina. Do ponto de vista do entendimento, eu acho que a gente está fazendo mais confusão aqui. Todo o sentido da nossa discussão é vocês entenderem a coisa básica e tentarem se situar num caso por grupos. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu estou adorando as perguntas por grupos. Eu enxergo que tem uma doença inflamatória que pode ser com perda de sangue ou não, né? Que pode ser neoplásica ou não, que pode haver imunodepressão ou não. O mecanismo associado amplamente está nesses grupos. Se ele está, o resto vai depender das informações que vierem da investigação subsequente. Ok? Prof, Pois não. fico com uma dúvida em relação ao seguinte, assim, se no caso o paciente apresentar alguma doença inflamatória intestinal, né, por exemplo, uma retocolite ulcerativa, no caso ele poderia apresentar uma anemia ferropriva com elevação da ferritina? Exatamente. É a situação clássica. Colite ulcerativa, né, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, tuberculose intestinal, linfoma intestinal, com sangramento crônico, com ferritina alta, falsamente aumentada, porque é um reatante de fase aguda. Exatamente. Entenderam? O exame em si, ele vale muito, mas, de novo, o contexto clínico vale mais. A ferritina baixa é sempre ferropriva. A ferritina alta pode não ser, pode ser ferropriva. Se só isso, para um primeiro seminário de anemias e cansados e tal, se só isso já ficar, já está bem bom. Vocês já estão se entendendo mais quando alguém apresenta um caso, se entendendo mais quando tem que fazer uma elaboração de hipóteses, né? E para a elaboração de hipóteses, não tem jeito. Se vocês olharem casos sem diagnóstico, na maior parte das vezes é porque aquele dado inicial lá da história, 80% da história do exame físico não vieram, ou se fez um encurtamento, sabe? Se fez uma alça curta que gerou uma investigação curta. Não se pegou o caso como um todo. Mais alguma sobre as anteriores? Eu estou adorando. As perguntas de vocês, para mim, são importantes também, porque às vezes a gente tem que montar para ser didático. Eu espero que esteja sendo. É difícil, assim, ainda mais sem ver vocês. Tem que montar para ser didático e eu posso achar que o que eu estou falando está sendo entendido e talvez não seja, né? Talvez não seja tão claro quanto eu pensava. Então, por favor, façam perguntas. Se tem qualquer dúvida aí no ar, façam perguntas. É para isso que a gente faz o seminário. Antes eu fazia isso, dava aula. Eu me dei conta que a aula gravada, vocês vão ver no tempo de vocês, interrompem, fazem esquema, voltam. Ela tem que servir como um elemento para responder os problemas, para entender os problemas. Posso ir para a guria de 26 anos?
Por mim, pode ser. Sim. Tá. Então, uma jovem de 26 anos com atraso menstrual tem uma dor súbita. Aqui, né, aquele padrão quando eu tenho que elaborar possibilidades. O nosso cara lá era em 6 meses, a outra era de instalação lenta. Aqui é súbita. Ela estava bem, de 8 horas para cá começou com dor e a dor foi aumentando. Ela tem atraso menstrual. Ela tem atraso menstrual, ela está em idade fértil, ela tem uma dor embaixo do ventre e a evolução é em 8 horas. Ela tem, isso aqui é super importante, vocês já viram com Furian, eu vou repetir. Eu estou dando o que é fundamental no indivíduo anemiado, independente do grau. Marcadores de repercussão hemodinâmica, né? Essa pessoa tem instabilidade hemodinâmica. Ela não tem só palidez, ela tem palidez, taquicardia em repouso, tá sudorética e tem hipotensão postural. Ou seja, quando eu a vejo deitada e passo para a posição sentada, ela tem uma queda de 20 na sistólica ou de 10 milímetros de mercúrio na diastólica, ou um aumento da frequência cardíaca superior a 10% em relação ao que estava deitada. Isso está me dizendo que é muito grave, que eu tenho repercussão hemodinâmica, que o intravascular está contraído, ou, num caso de anemia de instalação lenta, que ela é muito severa e que não está havendo manutenção adequada do enchimento capilar, do débito. Eu tenho marcadores de gravidade de uma situação aguda, com dor à palpação, dor localizada e com sinais de irritação peritoneal. Ela tem um hemograma que tem anemia, podia até não ter, né? Eu botei 8 horas. Se ela chegasse nas primeiras 2 horas, poderia não aparecer anemia, porque ela ia estar super hemoconcentrada ainda, né? Aqui, 8 horas depois, as manobras hemodinâmicas que fisiologicamente a gente faz, de aumentar o teor do plasma, fazer retenção de sal e água, aumentar a secreção de hormônio antidiurético, permite aparecer a queda do hematócrito, né? E tem aumento de reticulócito. Qual é o diagnóstico? Alguém conseguiu errar esse caso? O que está acontecendo aqui? Ela está tendo uma hemorragia? Ela está tendo hemorragia. Isso aqui é uma hemorragia aguda, mulher, 26 anos, dor embaixo do ventre, defesa, dor à descompressão, anemia, podia ter palidez, taquicardia, hipotensão postural e só aumento de reticulócito, sem aparecer anemia, porque não deu tempo. Isso aqui é uma perda aguda, essa guria tem, até prova em contrário, gravidez tubária rota, ou algum análogo, né? Torção de cisto ovariano com sangramento, mas é um abdômen agudo cirúrgico. Palidez, taquicardia, sudorese, e me diz, eu tenho que repor volume, eu tenho que intervir, né? Eu tenho dados de uma coisa aguda. Aqui, a ferritina vai estar baixa? Essa pergunta é crucial, pense bastante. A ferritina vai estar baixa? Não. Nunca, né? Se tiver baixa, está refletindo uma coisa lá de trás, não sei. Não é do que está acontecendo aqui. A ferritina não está baixa, né? Não é o estoque de ferro que está baixo, ela está sangrando. É quase igual a dizer uma jovem de 26 anos chamada Maria da Penha vem com uma faca na barriga, né? Ela está sangrando, ela está tendo uma hemorragia aguda. Reconhecer instabilidade hemodinâmica, né? Instabilidade hemodinâmica. Prof. Oi. Quando eu estava fazendo, né, esse caso, daí eu considerei essa questão de gravidez ectópica, mas eu fiquei em dúvida com relação a essa defesa e dor à descompreensão, se poderia estar relacionado com algum caso de apendicite, já supurando, porque sim, eu não vi exatamente
não deu muito detalhe de como aonde que está sendo. Que legal essa pergunta. Então, quando a gente elabora hipóteses diagnósticas, é muito mais provável, se eu fizer uma lista de problemas aqui, ó, mulher, 26 anos, idade fértil, atraso menstrual e dor em baixo ventre, evolução em 8 horas, palidez, taquicardia, sudorese e hipotensão postural, com abdômen agudo ao exame físico e uma anemia com aumento de reticulócitos. É muito mais provável que cada um desses itens esteja relacionado a uma causa única, que aquilo que ela tem esteja associado ao atraso menstrual, do que eu não posso descartar a apendicite, mas a minha primeira hipótese aqui é que tudo que ela tem é explicado por gravidez tubária rota, né? Poderia ter apendicite e ter esse abdômen agudo, e o apendicite é supurado, dificilmente um apendicite vai supurar em 8 horas. Quem supura, coisas de evolução em 8 horas são vasculares, são tromboses ou hemorragias. Um apendicite supura de alguém que vem tendo dor e ela vem crescendo 24, 36, 48 horas, né? Esse é um jeito de responder a tua pergunta. O outro é, do ponto de vista bayesiano, do ponto de vista probabilístico, a hipótese que explica tudo é a gravidez tubária rota. Não quer dizer que seja, mas ela é a mais provável. Sempre que eu vou fazer hipótese, eu tenho que botar o que é mais provável e o que é menos provável. Aqui eu acabei de dizer, por que é menos provável a apendicite? Não posso diferenciar, é um abdômen agudo cirúrgico, a única certeza que eu tenho aqui é um abdômen agudo cirúrgico, mas é um abdômen agudo cirúrgico numa mulher em idade fértil, com atraso menstrual, predominantemente em baixo ventre, com muita instabilidade hemodinâmica, numa evolução num período muito curto. O apendicite supura quando eu já rompi, né, as camadas, é alguém que já está na beira, chega séptico, na verdade, né, chega séptico, não chega só com hipotensão postural, chega hipotenso, mal perfundido, roxinho, evoluindo nos últimos 5 dias, bloqueado, é outro contexto, né, que legal, a gente está fazendo um seminário de anemia, mas a gente está fazendo um seminário de anemia medicina interna, raciocínio clínico. Muito obrigada por essa pergunta. Esse atraso menstrual, eu questionei a questão de há quanto tempo é esse atraso e se ele poderia ser causado pela anemia. Não, ou atraso menstrual nunca é causado. Calma lá. Atraso menstrual pode ser causado por anemia. Alguém que vem anemiando cronicamente, um desnutrido grave, faz hipogonadismo. Mas aí a gente tem que ter uma explicação para a dor nas últimas 8 horas. Vocês entendem? Foram questionamentos só de se poderia ser ou não. Fujam desse questionamento, porque eles vão botar vocês com viés. Por isso que eu insisto na lista de problemas. Por isso que, por exemplo, aquela discussão de quinta lá, que era um caso muito complexo, se a gente se atém à lista de problemas lá desde o início e tenta juntar os dados, vocês vão ter uma probabilidade maior de enxergar o que está acontecendo, né? Não se trata aqui de ver todas as causas de anemia, todas as causas de dor abdominal, todas as causas de atraso menstrual, não, é anemia com atraso menstrual, com evolução muito aguda, com repercussão hemodinâmica. A minha tentativa de entender tem, claro que isso não significa que as pessoas não possam ter 2 doenças, pode, mas é a menos provável. Se eu sou um debatedor do New England, eu vou dizer, o mais provável é que isso seja um abdômen agudo associado a um sangramento agudo, né? Eu tenho elementos para isso, uma evolução em 8 horas é muito de uma coisa vascular. Alguém que evolui em 8 horas, estava bem, e 8 horas atrás estava mal, está mal, e 8 horas atrás estava bem, está sangrando, ou teve trombose, é muito vascular, né? Eu até ia ser mais cretina aqui, ia botar um hematócrito normal com aumento de reticulócito, mas aí eu achei que ia ser torturar os dados, né? O importante desse caso é reconhecer que ela se apresenta com abdômen agudo, que ela tem síndrome anêmica
com instabilidade hemodinâmica. Alguém que está pálido, taquicárdico, sudorético, tem hipotensão postural, está infartando, ou tem uma hipoglicemia, poderia ser uma diabética com uma hipoglicemia, mas o reticulócito aumentado é que, né? Muitas coisas podem ser, mas o mais provável, e está provado isso, probabilisticamente, Bayes, que era um matemático do século XVIII ou XIX, né? Fez ele demonstrou matematicamente que quando eu tenho várias coisas, é muito mais provável que uma explicação única esteja presente para ela do que cada uma delas com uma explicação separada. Existe um outro lado também importante aqui, esses são, a gente chama, do ponto de vista de raciocínio clínico, são heurísticas. A explicação é a virtude da parcimônia. A explicação mais simples se eu tenho várias possibilidades, a explicação mais simples vai ser a mais provável na maior parte das vezes. Essa é uma heurística de diagnostic reasoning, né? Eu poderia ter uma explicação para atraso menstrual, uma explicação para dor abdominal que não tivesse sendo a causa da instabilidade hemodinâmica e outra para aumento de reticulócito. Mas aí eu realmente estou complicando. Do ponto de vista heurístico, do ponto de vista de probabilidade, é muito mais provável que tudo isso esteja associado a um sangramento no abdômen, numa mulher em idade fértil. A causa mais comum, essa é outra heurística, causas comuns são mais comuns, e dentro disso, formas incomuns, formas atípicas de doenças comuns são mais comuns do que formas clássicas de doenças raras, né? Eu podia dizer que ela tenha uma causa de abdômen agudo, com hipotensão postural, ela poderia ser marfaniana e ter, na verdade, uma dissecção de aorta, poderia, mas é muito mais comum que isso seja gravidez ectópica, e que ela esteja, ou torção de ovário com sangramento na cavidade, né? Por quê? Porque vem em 8 horas associado a atraso menstrual numa mulher em idade fértil, que tem queda do hematócrito com aumento de reticulócito, portanto, ela tem ferro e tem uma medula normal, né? Não sei se todo o sentido da gente discutir é aprender anemia, mas aprender como se posicionar, e por isso esses casos com descrição muquirana do exame físico, e por isso as questões da prova de vocês são super abertas, porque quanto mais abertas, mais dá para fazer aquela discussão de sexta-feira espetacular, assim, ela fica triboa, a gente passa em revista tudo que devia ver do módulo de medicina interna. Alguém tem alguma outra hipótese para esse caso? Mais nada? Oi. Estão me ouvindo? Sim, mas eu não tenho mais nada para Não tem, né? É quase como aquelas questões que a gente bota assim, ó. Paciente pós-operatório de cirurgia ginecológica apresenta dispneia súbita, sudorese, paciente pós-operatório de cirurgia ginecológica apresenta dispneia súbita, sudorese, palidez, hipoxemia com PCO2 baixa. Ou é TEP, ou é TEP, ou é TEP. Ok, sudorese, palidez, hipoxemia, pode ser congestão, pode ser bacteremia, mas é TEP. É TEP, é um pós-operatório de cirurgia ginecológica com instalação súbita de sudorese, palidez, hipotensão, hipoxemia, alcalose respiratória. É TEP, né? Tem que poder reconhecer o mecanismo e o contexto. E são essas heurísticas, coisas comuns são comuns, causas comuns são mais prováveis do que causas raras. Aí vem aquela trombo, né, do tromboelastograma,
causas comuns de doenças comuns são mais prováveis, formas comuns são mais prováveis. Se eu tiver que escolher entre diferentes hipóteses, apostar numa, aquela que é mais simples e que explica tudo é mais provável, né? Quando surgiu o HIV, e os pacientes tinham ao mesmo tempo linfoma não Hodgkin no sistema nervoso central, tuberculose disseminada envolvendo o sistema retículo endotelial e criptococose junto com sarcoma de Kaposi, 4 doenças, houve editorial nas revistas de medicina interna dizendo acabou Bayes morreu. Tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui não se aplica, porque as pessoas têm várias doenças de forma concomitante. Mas na medida que se compreendeu mais a síndrome da imunodepressão associada ao HIV e da diminuição de imunidade celular como um todo, Bayes voltou. Alguém que apresenta várias doenças incomuns ao mesmo tempo, associadas à diminuição da imunidade celular, o diagnóstico é diminuição da imunidade celular, né? Por isso que a gente, quando está investigando coisas inflamatórias, o emagrecimento, a pergunta que tem que ser feita atualmente antes das outras, com ou sem imunodepressão? Porque existem fármacos que a gente está prescrevendo que causam imunodepressão, e porque HIV é uma doença comum, cujo fator de risco é estar vivo, ser um ser humano, né? Faz parte. Ok? Esse caso, ele é fácil, ele está aqui para mostrar que aumentou reticulócitos, que a medula é normal, que o ferro é normal, e para mostrar que essa paciente tem repercussão hemodinâmica. Então, quando eu falo de anemia, eu quero saber repercussão hemodinâmica. Alguém que vem com sangramento digestivo, vem com melena ou enterologia, tem hipotensão postural, ela é obrigatória, porque isso é uma emergência, eu tenho que não posso ficar, eu sou a pessoa que mais valoriza o dado de uma... Mas alguém que chega com síndrome anêmica e tem hipotensão postural, eu tô, assim como quem tem dor torácica, está sudorético, taquicárdico, né? Eu tô pegando uma veia, tô fazendo eletro, reconhecer aquilo que eu tenho que agir logo, enquanto eu estou pensando no que está acontecendo, né? Então, se a gente for olhar, e terminando, eu não botei coisas mais complicadas, anemia sempre dá para complicar, essa é só uma introdução, vocês vão ler muitas vezes, eu sugiro que vocês peguem com calma, porque agora vão saturar um pouco, mas voltem, vejam o capítulo do Cécio, vejam o do Harrison, o Current é um livro muito básico, mas a parte de anemia, ela tá boa para entender mecanismos, anemia, perda de função renal, alguém que se apresenta dispneico, entender mecanismos das coisas e probabilidades, entender o que é mais comum, juntar epidêmio com assêmio, e, né, faz a gente poder enxergar melhor. Então, antes eu dizia, esse cara tem anemia, agora eu digo, esse cara tem anemia, e você obrigatoriamente vem a pergunta, qual é o VCM, a LDH está aumentada, qual é o RDW, tem ou não aumento de reticulócitos? Não dá mais para aceitar anemia, simplesmente. E, mais ainda, né, a severidade, tem ou não repercussão hemodinâmica? Tem hipotensão postural, tem sinais de alto débito, né? Não se aceita mais. De hoje em diante, vocês vão ganhar giz na testa, se falarem de anemia sem fazer a perguntinha básica. Tem ou não aumento de reticulócito? Se eu tenho aumento de reticulócito, eu tenho uma medula normal, eu tenho ferro, eu tenho folato, eu tenho B12, eu tenho uma coisa que é aguda que está acontecendo agora, né? Se eles não estão aumentados, está faltando uma medula normal. Então, eu tenho diminuição da produção com VCM baixo, porque o ferro está baixo, ou porque, na verdade, eu tenho uma hemoglobinopatia, eu tenho talassemia e a medula passa a vida querendo compensar
um diagnóstico que não tem, sideroblástica, que é aquela clonal, que eu tenho alterações, é uma leucemia que não saiu do herbário, intoxicação por chumbo. No Brasil, tem um dado a mais das microcíticas, aconteceu em 2014, e foi indecente, intoxicação pelo alumínio, é um horror, não é pessoas que comem panelas, pacientes em diálise, em Caruaru e arredores, começaram a morrer por uma anemia severa de instalação progressiva, que ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, tinha um quadro neurológico associado que imitava Parkinson, gravíssimo, assim, e aquilo era intoxicação por alumínio. O líquido de diálise, anemia sem aumento de reticulócitos, com VCM normal, eu vou ir para as causas de anemia de doença crônica, né? Inflamação, deficiência ou excesso de cortisol, deficiência ou excesso de hormônio tiroideu, deficiência de eritropoetina por insuficiência renal crônica ou por HIV, bloqueio da medula, tem fármacos que bloqueiam a medula, alguns anticonvulsivantes, alguns remédios usados para transtorno do humor podem estar associados a isso, né? Normo, em geral, está nesse contexto, mas a gente viu aqui que normo pode ser a fase inicial de uma ferropriva. Primeiro ela é normo, depois ela é hipocrômica, tem só palidez, depois ela é microcítica. Então, não é dicotômico, não é tudo ou nada, não é o jeito como o mundo está sendo visto, e o Brasil, sobretudo, né, o bem ou o mal, eleições, não é. Tá? VCM alto, a gente nem abordou, são as macrocíticas, né, macrocítica, eu vou ter, por defeito, na formação do núcleo, o núcleo é grandão, ela fica grande, então, são as deficiências de B12 de folato, e eu não tenho B12 folato para fazer reticulócito, ou numa hepatopatia crônica, ou numa obstrução da via biliar, ou no hipotiroidismo, aqui é um mecanismo à parte, eu tenho aumento da gordura do citoplasma, ela não é megaloblástica, eu tenho anemia com VCM alto, mas plaquetas normais e leucócitos normais, diferente das megaloblásticas, em que, em geral, eu vou ter alteração nas plaquetas ou nos leucócitos, tá? E anemia com reticulócito aumentado é perda. Ou eu estou sangrando agudamente, levei uma facada, tenho uma gravidez tubária, tenho hemorragia digestiva aguda, estou tendo uma perda recente, né? E a minha medula responde, botando vocês a trabalhar e carregar oxigênio, os crachás amarelos estão largados na periferia, né? Hemorragia aguda, ou eu tenho hemólise, eu estou perdendo para dentro do meu próprio corpo. E aí eu tenho a LDH, uma enzima que é do intracelular, que é de turnover celular, ela vai estar aumentada. Por isso que, quando eu tenho alguém, esse caso tem anemia, eu quero saber com ou sem aumento de reticulócitos, qual é o VCM, a LDH está alta, o RDW é alargado, RDW alarga nas hemólises também, né? Eu tenho hemácias bem grandes e outras normais, né? O grande marcador de hemólise é a diminuição da aptoglobina. Lembra que eu falei aqui na ferropriva que o padrão ouro é o ferro na medula, mas que o receptor solúvel da transferrina aumentado me ajuda a separar essas duas condições? Aqui, o grande marcador dos diferentes mecanismos de hemólise, a gente nem abordou a hemólise nesse nosso encontro, é mais complexo, mas o grande marcador é o consumo da aptoglobina, né? É quem carrega a hemoglobina livre no sangue, vai estar diminuída porque está se ligando à hemoglobina livre. Esse seria, assim, se eu fosse fazer um esquema
rápido, um esquema para pensar. Eu brinco, eu adoro a série Paradebes, insuficiência renal aguda Paradebes, hipoxemia Paradebes, dispneia Paradebes, a gente precisa disso para entender, não dá mais, vocês a partir de hoje não podem mais aceitar alguém apresentar, ou vocês apresentarem um caso e dizer, tem anemia. Não, tem anemia como? Qual é o VCM, quais são os reticulócitos, qual é o RDW, né? Qual é o índice de anisostose, a ferritina como é que é, a aptoglobina como é que é, anemia com LDH alta, provavelmente tem turnover celular alto, anemia macrocítica. E quando eu estou falando de anemia e tem junto alteração nas plaquetas ou nos leucócitos, eu estou falando de doenças muito graves, que é importante eu olhar direto, perder mais tempo, ler mais, estudar mais, voltar mais para o paciente. Tem alguém que tem uma bipenia, tem anemia e leucopenia, tem anemia e plaquetopenia, é muito grave. Não posso, vou dar uma estudada e ver daqui a 3 dias, eu não posso, eu tenho que entender melhor, né? Isso, sobretudo, nas megaloblásticas, aquelas que têm VCM maior que 110, com leucopenia ou com plaquetopenia, e mais grave ainda, alguém que tem anemia, leucopenia e plaquetopenia. Vocês viram que todas as perguntas que a gente faz, ou que eu tive que responder, e aquelas tricky que vocês me fizeram aí, danadinhas, tinhosas mesmo, que é dou isso, não dou aquilo, poderia ser isso, não poderia ser aquilo, todas elas têm várias possibilidades. Quando a gente conversa em medicina, poucas vezes a gente vai ter coisas categóricas. Muito poucas perguntas em medicina vão ser respondidas de forma categórica. Isso é sempre assim, ou isso nunca é assim, ou o certo é fazer isso, ou fazer isso está errado. Ao contrário da vida no Brasil, que se tornou categórica de uns anos atrás, existe ou não Covid, e por aí vai, quase nada é categórico em medicina. Eu diria que talvez a única coisa categórica em medicina é pancitopenia. Alguém que tem plaquetas baixas, leucócitos baixos, e hemácias diminuídas, diminuição das 3 séries, quase que torna obrigatório olhar a medula. Talvez a única verdade absoluta em medicina, além da morte, a única coisa categórica em medicina é vivo ou morto, né? Isso é categórico. O resto talvez, pode ser, vamos ver o contexto clínico, vamos olhar melhor, qual é a likelihood ratio, deixa eu dar uma estudadinha, vamos olhar melhor. Vamos olhar melhor, é muito bom. Vale para tudo, para as relações, para os namorados, para quem faz declaração de amor, para quem não faz, para quem... Vamos olhar melhor, só nos ajuda. Mas talvez a única coisa categórica seja pancitopenia obriga medula.